Oi, eu sou a Poser e dona do canal Salve Aranha. Brincadeiras à parte, eu acho que alguns de vocês viram esses comentários e, desculpa, não podia evitar de fazer alguma piada sobre isso. Quem não entendeu é só ir nos meus últimos vídeos e caçar lá um comentário que tem tipo 30 linhas ou mais comentando um monte de abobrinha sobre mim. Mas enfim, hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre algo que vocês já estavam me pedindo há algum tempo, que é sobre o visual masculino gótico. Então eu vou trazer algumas dicas, algumas inspirações, e eu vou tentar pegar inspirações de várias épocas diferentes, e não só de visuais que são mais elaborados, mas também de visuais que são um pouco mais casuais, sabe? Coisa que dá pra usar no dia a dia, inclusive em períodos de calor, que, vamos ser sinceros, é a época mais difícil de montar visual aqui no Brasil. E é isso, vamos lá! A subcultura gótica é, sem dúvidas, uma das subculturas que mais contém presença feminina. Mas isso não significa que ela vive só disso, né? Existem muitas inspirações diferentes de visuais masculinos e eu acho que é muito importante destacar que mesmo nos visuais femininos e masculinos, você pode misturar algumas coisas, sabe? Então, tem alguns acessórios ou roupas masculinas que podem fazer muito sentido num visual feminino e vice-versa, tá? A real é que não existe mesmo uma regra sobre isso, entende? Você vai montando da maneira que você acha mais legal, entende? Na maneira que você acha que é mais confortável de se vestir ou que, sei lá, você se expressa melhor. Mas hoje eu vou tentar mostrar pra vocês mais opções de visuais masculinos que às vezes passam despercebido e também porque tem alguns caras que têm vontade de ter um visual, mas, sei lá, não sabem por onde começar, porque a maior parte das referências de visual sempre vem de visuais femininos, tá? Então, antes de tudo, eu acho que é importante lembrar um pouco do visual dos anos 80, já aquele visual mais originário, né, o famoso trad goth. O visual trad goth masculino, ele não é muito distante do feminino, pra ser sincera. Eu acho que a grande diferença dos dois é que geralmente as mulheres usavam mais saias do que calças. Quando você puxa algumas imagens dos anos 80, você vai notar que as mulheres usavam muito saias que eram tipo retas e curtas, sabe? E assim, o visual daquela época era um visual muito improvisado, então você via que eles estavam claramente usando roupas que às vezes eram dos próprios familiares ou de brechós, ou roupas bem simples mesmo de lojas de departamento. Então a gente pode observar que eles usam muitas camisas sociais, calças que às vezes são calças bem comuns, suéteres, esse tipo de coisa. E é claro, muitas peças que também são customizadas, como por exemplo, camisetas de banda ou até mesmo regatas de banda. Então, isso é interessante de notar. Outra coisa que também, com certeza, compõe muito o visual gótico, tanto feminino quanto masculino, com certeza são os acessórios, isso é fato. Os acessórios são tipo assim, o brilho, a alma do visual gótico, se você parar pra pensar. Você pode pegar, por exemplo, uma camiseta preta, que às vezes não vai ter nenhuma estampa, mas se você colocar um colar com um anki, você colocar algum cinto legal, sabe, já vai moldando ali, já dá uma cara bem diferente. Eu acho que é muito importante sempre destacar a individualidade. Então, você como gótico, você não precisa sair copiando o visual de outros góticos. Pega os elementos que você se identifica mais, tá? Se você gosta muito de um álbum, muito de uma banda, tenta trazer isso, sabe, pro seu visual. Seja usando cores daquele álbum, ou usando a capa mesmo do álbum, ou o logo da banda em alguma roupa. Você pode também fazer aqueles bottoms, sabe, que são bem baratinhos, eu tenho vários aqui em casa. E então tem muitas opções para você poder se expressar, entende? É muito importante isso, a sua individualidade, os seus gostos mesmo, as coisas que você olha e pensa, cara, eu me identifico com isso, eu adoro isso, então eu vou colocar isso no meu visual. Eu vou dar uma dica que eu acho que é essencial para todo mundo que gosta desse visual mais anos 80. Busque por roupas assim em brechós de igreja. Eu sei, algumas pessoas vão ficar tipo, poxa, mas eu vou num brechó de igreja comprar roupa gótica? Será que faz sentido? Então, faz sim. E vou explicar pra vocês o porquê.
Boa parte da moda gótica, principalmente dos anos 80, ela tem muito essa coisa um pouco social, sabe? Camisas sociais, porque remetem um pouco a algumas coisas do passado. E esse tipo de roupa, quando é bem estilizada, ela consegue dar um visual muito sombrio. Então, assim, eu recomendo muito que vocês procurem esse tipo de peça em brechós de igreja, porque esse tipo de brechó costuma ter muito esse tipo de blusa social. Ternos, sabe? Coisas que você pode até customizar depois pra se adequar melhor pro seu estilo. Mas enfim, peças assim você vai encontrar muito, muito mesmo. Inclusive, parte das minhas peças que são desse estilo, elas vieram desse tipo de brechó. Então, com certeza vale muito a pena. Uma coisa que eu acho que é interessante também de alguns de vocês notarem é que por mais que muitos góticos tivessem cabelos pro alto e usassem maquiagem, na maior parte das vezes as peças de roupas eram bem casuais. E vocês podem notar isso até mesmo em integrantes de banda. Muitos deles usavam até camisa de time. Então assim, você não tem aquela obrigação de ter sempre um visual super sombrio, nem maquiagem, nem cabelo, mas dá pra combinar os dois e pode ficar até engraçado, sinceramente, tá? Então, é uma observação interessante, porque tem algumas pessoas que pensam que você precisa estar totalmente gótico, totalmente sombrio visualmente o tempo todo, e isso não faz muito sentido com a realidade. E saindo um pouco do visual anos 80 para o visual anos 90, esse foi um período muito interessante porque saíram vários filmes que ajudaram a inspirar bastante o visual gótico. Por exemplo, Corvo, também teve adaptação de Drácula, que é uma das mais populares. Vários filmes saíram nessa época, Entrevista com o Vampiro. Então existe toda uma coletânea ali de personagens que muitos caras às vezes se inspiram visualmente, tá? Dentro dos visuais dessa época, a gente vai notar que existem alguns que têm um ar mais feminino e outros que têm um ar que é mais masculino. Com certeza, o Corvo é um personagem que cai mais no mais masculino, sabe? O personagem em si é um personagem mais, nossa, bonzão. E diferente de personagens como os de Entrevista com o Vampiro, por exemplo, que apesar de também terem traços masculinos, eles têm um pouco mais de delicadeza no visual, aquela coisa mais romântica, mais coisa de vampiro mesmo, né? Então, assim, o visual gótico masculino, ele pode ser os dois. Ele pode ser uma coisa mais romântica, mais delicada, e ao mesmo tempo ele também pode ser uma coisa um pouco mais bruta. Acho que até um exemplo disso também é Blade, né? Eu acho que Blade também é dos anos 90. Então, nessa época surgiram realmente muitas inspirações assim. E novamente, se você reparar principalmente no estilo mais casual que os góticos usavam, ele também não é tão elaborado. Uma calça, às vezes uma camiseta preta ou branca, sempre vai ter algum item um pouco social, ou algum casaco ou jaqueta que complementa melhor o visual. E é claro, o cabelo também é algo que é muito presente, assim como os acessórios. Bom, o cabelo é meio que um acessório, se você parar pra pensar. O visual gótico atual, ele, sinceramente, não tem nada de tão inovador do que a gente já viu antes. Ele tem alguns tons modernos, mas ainda assim ele é uma grande mistureba de tudo que a gente já viu, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90. A gente só vai ver realmente algumas pequenas mudanças, talvez a maquiagem, que ficou um pouco mais elaborada, um pouco mais moderna, mas fora isso, não mudou muito, sinceramente, tá? Se vocês forem buscar por pessoas mais jovens que montam visuais hoje em dia, que se dedicam mais para esse tipo de coisa, vocês vão ver que ele não é tão diferente, sinceramente, do que você via no passado. Talvez seja um pouco mais elaborado em alguns aspectos, mas ainda assim não tem tanta diferença, para ser completamente honesta. Hoje em dia o que as pessoas têm, eu acho, é mais acesso a alguns produtos que ajudam a deixar o visual mais elaborado. Por exemplo, hoje em dia você consegue ter tutoriais, referências muito completas de maquiagem, coisa que nem sempre você tinha no passado, e também produtos que duram mais tempo, sei lá, tem mais pigmentação, existem mais formas de manter um cabelo mais tempo, de alguma forma, enfim, tá? Eu tô falando bem por cima porque eu não faço nada disso, é muito difícil, mas é o que eu tenho observado. Porque se você for buscar imagens
vídeos dos góticos do passado, você vai notar que as coisas eram mais improvisadas. Hoje em dia ainda é um pouco improvisado, mas parece que as coisas ficam um pouco mais no lugar. Não sei explicar muito bem, mas acho que vocês vão entender. Agora que eu já comentei um pouco sobre o visual gótico do passado e um pouco do visual gótico atual, eu quero falar um pouco sobre o visual gótico do dia a dia, sabe? Porque o visual que você usa pra ir num evento, numa festa gótica, não é o mesmo visual que você vai usar no seu dia a dia, né? A não ser que você seja uma pessoa, assim, 100% dedicada mesmo. Tem gente que é, e eu até admiro isso, mas eu confesso que eu sou bem preguiçosa. Na maior parte do tempo eu nem sequer uso maquiagem, nem sequer lembro de montar visual. Mas tem gente que é mais dedicada nesse sentido. Então vamos falar um pouquinho sobre como ainda manter alguns elementos no dia a dia, mas ao mesmo tempo tendo um visual que é mais casual, mais confortável, algo que você vai usar realmente para suas tarefas diárias aí, para ir para o trabalho, para a escola, faculdade, sei lá onde você vai, tá? Que você ainda quer manter um pouco da sua identidade. Então, no trabalho é mais complicado, né? Principalmente porque as pessoas geralmente usam uniformes. Mas caso você não use uniforme, o que você pode fazer, por exemplo, é usar uma camisa social que tenha um pouco do seu estilo, sabe? Você não precisa estar super montado. Não, você vai usar um pequeno elemento ali que te lembra um pouquinho do que você gosta, de quem você é. Você também pode customizar um pouco, sei lá, a sua mochila. Você pode botar um botão de alguma coisa que você goste, um filme, uma banda, entende? São as pequenas coisinhas que você bota ali que vão te lembrar das coisas que você gosta, das coisas que você se identifica. É isso, são pequenos detalhes, digamos assim. Já agora no dia a dia, tipo, sei lá, você vai estudar, você vai, não sei, ir em algum lugar, como sempre, ter blusas, regatas, coisas que tenham estampa de alguma banda ou filme que você goste, é algo sempre bacana de ter, porque mostra um pouco de você e até as pessoas que verem na rua, que também gostam daquilo, vão olhar e pensar, ah, que legal, eu também gosto de tal coisa. Então, você até meio que se ajuda a socializar, se você parar pra pensar, entende? Agora, em quesito tipo calça, sei lá, você pode usar uma calça bermuda normal, talvez só de alguma cor que você goste mais. E também tem alguns acessórios mais simples que podem fazer parte do dia a dia, tipo algum cinto que seja bonito, uma corrente de calça, um sapato que você goste, enfim, né? Tem várias opções, mas é aquilo, é muito importante que você dedique um tempo para poder se conhecer mais, entende? Buscar referências. Você pode até se inspirar no que eu tô falando, mas o ideal de verdade é você mesmo ir construindo isso, sabe? Vendo o que você gosta, o que você não gosta. Você pode buscar tipos de tecidos específicos que você gosta mais, ou que você simplesmente detesta, que você se sente desconfortável usando. Então, é muito uma questão de você realmente se autodescobrir, digamos assim, tá? E também não tenha medo de, sei lá, alguém fazer bullying com você por causa disso, ou alguém assumir alguma coisa sobre a sua sexualidade por causa disso, porque você não pode abrir mão de se expressar por causa da opinião dos outros, entende? Você se conhece de verdade. Você sabe os seus gostos, você conhece a sua sexualidade. Se alguém assumir alguma coisa sobre você, essa pessoa estando errada ou não, não muda a sua vida, entende? Então não deixe que a opinião dos outros dite o que você vai fazer. E mesmo se você não tiver visual gótico ou alternativo, se você tiver um visual super comum, acredite, alguém vai te julgar por causa disso, alguém vai te criticar por causa disso. Então você nunca tá livre mesmo de críticas, tá? A escolha é sua se você quer realmente expressar quem você é ou não. Mas as pessoas, elas vão continuar te julgando, não importa que tipo de visual você tenha, tá? Alguém sempre tem alguma coisa pra dizer. Isso é fato, infelizmente. Então é por isso que eu sempre digo que é muito importante não deixar que ninguém dite na sua vida, entende? Que alguém, sei lá, te reprima. Eu acho que é algo importante. E que às vezes as pessoas realmente deixam passar. Tem gente que deixa de vestir um monte de coisa por causa dos outros. E assim, se você é alternativo, você vai ter que entender que parte de ser alternativo
é justamente ir contra, né, a manada, digamos assim. Você vai sempre chocar alguém, mesmo que você não queira chocar alguém. As pessoas sempre vão ficar, assim, te estranhando, porque o alternativo, bom, é alternativo, né? E para concluir, eu acho que é importante destacar novamente que por mais que eu esteja falando sobre visual masculino, não significa que você precisa se limitar somente a isso. Se você acha interessante alguma coisa do visual feminino e você quer trazer pro seu, você pode fazer isso na maior tranquilidade, tá? Não existe regra sobre isso. Você se veste como você quiser, faz a maquiagem que você quiser. Se você quiser ter cabelo, tenha. Se não quiser, se raspa a sua cabeça, tá? Enfim, você não precisa se prender a padrão nenhum nesse sentido. Esse vídeo é só para trazer inspirações, sabe? Não para você se prender a elas, pelo amor de Deus. Eu não quero que você fique preso numa estética só, num estilo só. Não, eu quero que vocês se expressem da forma que vocês quiserem e só busquem inspirações diferentes mesmo, tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais!